E a situação de Pedro Henrique era muito pior do que a gente imaginava e o jogador neste domingo realizou um procedimento cirúrgico e eu quero te trazer os detalhes dessa cirurgia e por quanto tempo o atacante Pedro Henrique irá parar e até mesmo com essa possibilidade dele ficar fora da semifinal da Libertadores. Além disso, também eu quero te trazer mais informações porque o vestiário após o empate contra o Goiás, a situação complicada dentro do Campeonato Brasileiro, o goleiro Sérgio Rocher destacou alguns bastidores, inclusive de algumas acontecimentos que aconteciam no vestiário do Internacional, assim como já tinha trazido, por exemplo, o técnico Eduardo Cudê. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o nosso Colorado, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, obviamente, eu peço para tu deixar o teu gostei, te inscrever aqui no canal e ativar também o sininho de notificações, que daí sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre vai ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição ou no teu navegador tem a Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, que patrocina a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e utilizando o cupom canal Tenito ganha um bônus de até R$ 500 no teu primeiro depósito. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e aposte agora mesmo na Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, tá bom? Vamos começando então exatamente com as informações aqui sobre o Colorado após o empate por 0-0 contra o Goiás. Nesse domingo eu quero te trazer aqui uma informação já sobre a situação do Pedro Henrique, né? O Internacional nesta manhã divulgou a situação do atleta que acabou realmente fraturando o cotovelo ali na região, segundo a assessoria do Internacional, da ulna, né? Que é uma parte ali do cotovelo, do antebraço do jogador. Ele fez agora à tarde a cirurgia e tinha que colocar um pino dentro dessa região onde acabou sendo fraturado. Segundo a assessoria do Internacional, entre 3 a 5 semanas, né, ou seja, um mês, vai ser o que o Pedro Henrique vai ficar fora dos gramados, até ele conseguir novamente se readaptar, né, agora com um pino dentro ali do seu braço esquerdo. Essa situação faz o Pedro Henrique ficar fora dos dois jogos das semifinais contra o Fluminense, tanto o jogo de ida como o jogo de volta, tá? Então essa situação também já está bem definida. O Pedro Henrique não vai estar à disposição do técnico Eduardo Cudê para um eventual segundo tempo ou até mesmo para uma eventual alguma possibilidade até mesmo dele iniciar a partida em algum tipo de momento. Então o Pedro Henrique já é mais um desfalque além do Vitão, que a gente já sabia que também estaria fora por pelo menos o primeiro jogo da semifinal. A tendência é que se o Inter avançar para uma final de Libertadores, existe essa possibilidade, né? Em caso de uma eventual final, aí sim o Pedro Henrique já deve estar novamente à disposição do Eduardo Cudê. Nesse domingo, quem viajou para o Uruguai também foi o goleiro Sérgio Rocher, que já está com a seleção uruguaia. Os outros jogadores do Internacional, como por exemplo Charles Arangues, Johnny, Ener Valencia e o Maurício, que vai para a seleção brasileira olímpica para disputar um amistoso contra a equipe do Marrocos lá no continente asiático, todos esses jogadores também já estão indo para suas respectivas seleções e a partir de agora o técnico Eduardo Cudê fica sem esses jogadores, lembrando que o Inter só se representa na terça-feira à tarde, tá bom? Falando exatamente sobre o bastidor após o jogo contra o Goiás, o goleiro Rocher trouxe algumas informações importantes de bastidores que eu tenho aqui para trazer. Primeiro ele diz que esse elenco ele tem que fazer uma autocrítica do que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, por que não vem tendo esses resultados, e disse que é hora do Inter começar a vencer antes que a situação comece a ficar complicada. Inclusive alguns bastidores que a gente sabe que aconteceu após esse vestiário, né, após esse empate, mais o empate do Inter, 10º jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro, é que foi um tom de muita cobrança pelas principais lideranças do Internacional para o Inter voltar a vencer no Brasileirão, que é algo que o Inter não consegue. Apesar também de a gente falar que numa sequência recente, que o Inter está 4 jogos sem perder, né, foram 2 vitórias contra o Bolívar e um empate contra o Flamengo e também contra o Goiás, que eram 2 jogos fora de casa, né, nesses 4 jogos o Inter não sofreu gols, fez 3 gols, até numa sequência recente está um pouco melhor, mas se a gente for pegar só a sequência do Campeonato Brasileiro, o Inter faz um péssimo Brasileirão e 10 jogos sem vencer é sim muita coisa, tanto que o Inter hoje, né, se encontra na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro.
Além disso, né, o técnico Eduardo Cudê, a partir agora, vai ter uma série de dificuldades, não vai ter o Luiz Adriano que está suspenso, não vai ter Ener Valencia, não vai ter o Pedro Henrique que acabou de realizar uma cirurgia pro jogo contra o São Paulo. A gente sabe que o São Paulo vai vir com o time reserva porque vai ter a final da Copa do Brasil nesse meio tempo, mas vale ressaltar também para vocês nesse momento que a tendência é que o Luca receba oportunidade, ele faça essa dupla de ataque com o Alan Patrick, no mais, seja o mesmo time que todo mundo já conhece. Proximamente o Gabriel vai entrar no lugar do Johnny, vai ser o Bruno Henrique na vaga do Arangues, e aí não vai ter o Maurício com opção aberta pela direita, aí vai ter que ou colocar o Carlos de Pena, ou pode mesmo colocar o Rômulo, na esquerda vai ser o Wanderson, vai ser um time bem descaracterizado pro próximo jogo que acontece no próximo dia 13 de setembro. Além disso, também quero te trazer outra informação, porque o Inter já agendou uma reunião com a CBF para tratar sobre os erros recentes de arbitragem. Assim como disse na entrevista de ontem, o vice-presidente de futebol do Internacional, Felipe Becker, disse que ia ter uma reunião de maneira pessoal com membros da CBF para tratar de todos esses erros que vem acontecendo. Querendo ou não, esses últimos erros de pênalti não marcado contra o Red Bull Bragantino, pênalti não marcado contra o Flamengo, pênalti não marcado agora contra o Goiás, pênalti não marcado contra o Fortaleza, isso pegando numa sequência recente, são aí 6, 8 pontos que fariam importância para o Internacional. Daqui a pouco, com 6, 8 pontos, o Inter estaria hoje na 7ª, 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, estaria numa situação muito melhor na que se encontra hoje. E isso também, obviamente, o time não vem tendo um bom futebol, mas também isso tem que ser levado em consideração diversos lances de arbitragens que acabam não sendo corretos, e principalmente nessa temporada vem sendo muito contra o Internacional. Então o Inter já marcou uma reunião com a CBF para tratar sobre esses assuntos de maneira pessoal, e a ideia é que esses erros sejam, no mínimo, minimizados, né? Que a CBF consiga colocar bons árbitros contra o Internacional, ao invés do que vem fazendo, por exemplo, nas últimas partidas, e também o próprio árbitro de vídeo ter uma interferência maior, né? Participar mais dos lances, onde os árbitros, por exemplo, não conseguem ver de maneira clara, como por exemplo foi ontem um lance do Ener Valencia com o zagueiro Lucas Halter do Goiás, tá bom? Outra informação também que eu tenho para trazer para vocês, agora saindo um pouco desses bastidores do confronto contra o Goiás, falando exatamente a partir de agora, é uma informação sobre o jogo contra o Fluminense na Libertadores na semifinal. O Vinícius Cauê, que é o vice-presidente de relacionamento social do Internacional, já divulgou que a tendência é que 4.000 ingressos sejam disponibilizados para a torcida do Inter de maneira visitante no estádio Maracanã, ou seja, 4.000 ingressos é bastante coisa. Então aqui no Beira-Rio também vai ser 4.000, querendo ou não, né, torcedores do Fluminense, caso venham a vender tudo, mas 4.000 ingressos vão ser disponibilizados no Beira-Rio, 4.000 ingressos vão ser disponibilizados também no Maracanã. Lembrando que a vaquinha do Internacional para as ruas de fogos da Guarda Popular já bateu mais de 52 mil reais. A tendência é sim de uma grande festa no dia 4 de outubro, o jogo que é o jogo de volta da Libertadores, o jogo que o Inter faz primeiro no estádio Maracanã no dia 27 de setembro. Espero que venha com uma situação um pouco mais tranquila, ou uma situação mínima para conseguir reverter no estádio Beira-Rio, para daí sim no dia 4 poder, por que não, confirmar uma classificação para a final da Libertadores, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Não esquece, primeiro link na descrição do teu navegador, aposta na Betano, utiliza o cupom CANALTN para ganhar um bônus de 100% no primeiro depósito, tá bom? Grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!